Oi, professor, meu nome é Erika e eu vou dar início ao nosso vídeo. No vídeo de hoje vamos explorar a linguagem PHP. Ela é uma das mais populares para o desenvolvimento web dinâmico. A gente irá discutir sobre a sua importância, como configurar o ambiente para executá-la e como usar seus principais recursos, como a orientação a objetos e integração com o banco de dados. O PHP é fundamental para criar sites interativos e aplicações web, e entender seus conceitos básicos é essencial para qualquer desenvolvedor. PHP, que significa Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de programação de código aberto voltado para a criação de conteúdo web dinâmico. Foi desenvolvida inicialmente por Ramos Lerdorf em 1994. Sua evolução ao longo dos anos tornou uma escolha popular entre os desenvolvedores devido à sua simplicidade e flexibilidade. Características principais. Interpretação no lado do servidor. O PHP é executado no servidor, o que significa que ele processa as informações e gera HTML antes de enviá-la ao navegador do usuário. Isso permite que crie páginas dinâmicas que podem responder a entradas de usuários ou interagir com o banco de dados. Integração com HTML. O PHP ele permite embutir código PHP diretamente em páginas HTML. Isso facilita a criação de sites dinâmicos, pois você pode misturar HTML e PHP em um único arquivo. Estrutura necessária para executar o PHP. Para rodar os scripts PHP, você precisa de um servidor web. As opções mais populares incluem o Apache, que é um dos servidores mais utilizados para aplicações PHP, conhecido por sua robustez e flexibilidade. É amplamente suportado e possui uma grande comunidade. E também tem o XAMPP/WAMP, que é pacotes que combinam Apache, PHP e MySQL, que permite o desenvolvimento local de forma fácil. O XAMPP é multiplataforma, serve tanto para Windows, Mac, Linux, enquanto o WAMP é específico para Windows. Oi, meu nome é Gabriel e eu vou estar falando sobre o conceito e o encapsulamento. Conceitos de classes e estrutura em PHP. A orientação a objetos OO é um paradigma de programação que utiliza objetos para representar dados e comportamentos. Em PHP, isso é implementado através de classes e objetos. Criando uma classe. Para criar uma classe em PHP, você define seus atributos e métodos. Aqui está um exemplo simples. Aí, como vocês veem na imagem, está o código. Explicação. Public Core e Public Modelo, atributos que armazenam informações sobre o carro. O modificador Public indica que podem ser acessados fora da classe. O método ligar, um método que exibe uma mensagem quando chamado. O encapsulamento é um conceito fundamental em OO que protege os dados de acesso não autorizado. Você pode usar modificadores de visibilidade Public, Private, Protect para controlar o acesso aos atributos da classe. Aí está o código. Explicação. Private modelo. O atributo modelo é privado, o que significa que não pode ser acessado diretamente fora da classe. Métodos setModelo e getModelo permitem modificar e acessar o atributo de forma controlada, garantindo que o encapsulamento seja respeitado. O método construtor é chamado automaticamente quando um objeto é instanciado a partir da classe. Ele aceita parâmetros para inicializar os atributos do objeto. No exemplo, ele recebe o modelo do carro e o armazena no atributo cifrão modelo. Já o método destrutor é chamado automaticamente quando o objeto é destruído, seja ao final do script ou quando o modelo deixa de existir. Esse método pode ser útil para liberar recursos, fechar conexões ou, como neste exemplo, exibir uma mensagem indicando que o objeto foi destruído. Oi, professora, eu sou Manuela e eu vou falar um pouco dos métodos get e set. Eles são muito utilizados para acessar e modificar os atributos de uma classe de maneira controlada. No exemplo a seguir, a gente tem a implementação dele em PHP. Nós criamos a classe, que no caso, no exemplo, seria carro, e aí a gente faz um public
function, no caso o getModelo, que é para retornar o valor do atributo modelo para a gente. E aí depois nós criamos o public function do setModelo, que permite a gente modificar o valor do atributo modelo, garantindo que o acesso seja controlado. Conexão com banco de dados. MySQL. A conexão a um banco de dados é essencial para aplicações que requerem armazenamento e recuperação de dados. O uso do PDO, que é o PHP Data Objects, fornece uma interface segura e flexível para interagir com o banco de dados. A seguir, a gente vai mostrar aqui um código para vocês, que é um exemplo de conexão. E explicando esse código, a gente tem o new PDO, que cria uma nova instância de PDO para estabelecer a conexão com o banco de dados. Tem uma SQL host igual localhost, que ele especifica que o banco de dados está localizado no servidor local. Tem o dbname igual nome, underline do, underline banco, que ele define o nome do banco de dados ao qual estamos nos conectando. E o usuário e senha são credenciais necessárias para autenticar a conexão. O setAttribute define o modo de erro para lançar exceções, facilitando a depuração de problemas. E temos o bloco try-catch, que tenta realizar a conexão e captura de quaisquer erros, exibindo uma mensagem apropriada. Nesse código que a gente está mostrando agora, ele está inserindo os dados. E a explicação dele é o cifrão PDO menos maior que prepare. Ele prepara uma consulta SQL utilizando placeholders para evitar injeções do SQL. O execute executa a consulta com valores fornecidos em um array, substituindo os placeholders na ordem em que parece. O bloco try-catch captura erros na execução da consulta e exibe uma mensagem adequada, assim como no código anterior. No código listando dados que já estamos mostrando agora, a gente tem um cifrão menos maior que carry, entre parênteses, abre aspas, select from carros. Executa uma consulta SQL que retorna todos os registros da tabela carros. O 48, que entre parênteses tem o cifrão carry as cifrão carro, altera sobre cada registro, retornando, permitindo acessar os dados do carro com um array associativo. A gente também tem o cifrão, abre chaves, carro, abre outras chaves e abre parênteses, ID e fecha parênteses e fecha duas chaves. Tem nesse mesmo sentido o carro ID, né, que a gente explicou agora, o carro modelo e o carro cor, que é para acessar os valores dos atributos do carro a partir do array associativo. Eu sou a Carol e eu vou falar a conclusão, que é mais ou menos o que a gente falou sobre ao decorrer do vídeo. Neste vídeo, a gente explorou a linguagem PHP, desde a definição, a origem e até os recursos mais poderosos. Com a programação orientada a objetos e a conexão com o banco de dados, discutimos como o PHP permite a criação de aplicativos web dinâmicas e interativas, essenciais no desenvolvimento moderno. Destacamos a importância de configurar corretamente o ambiente de desenvolvimento e como a integração com HTML torna a criação de sites mais fluida. Também abordamos conceitos cruciais, como encapsulamento, métodos construtores e a utilização de getter-setter. Para gerenciar o acesso a dados, com a capacidade de interagir com o banco de dados, PHP se torna uma ferramenta poderosa que desenvolve e que deseja criar aplicações robustas e escaláveis. Compreender esses fundamentos é vital para quem quer avançar na carreira do desenvolvimento web, né? Ao final, encorajamos você a continuar explorando e praticando PHP, aproveitando a sua documentação e comunidade de suporte. Obrigado por assistir o nosso vídeo e esperamos que você se sinta inspirado a aplicar o que aprendeu. Essa conclusão destaca a relevância do conteúdo apresentado e incentiva o aprendizado. Se precisar de mais ajustes ou informação, é só avisar.